Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e esse aqui ao meu lado é o Luiz Rocha, também engenheiro eletricista há mais de 30 anos e nós somos os cofundadores da Mesh Engenharia, empresa especializada em estudos de proteção e projetos de subestação. Seja bem-vindo à nossa Semana da Subestação 2 em 1. Nós preparamos um conteúdo totalmente prático de projetos de subestação e estudo de proteção para que você possa se inserir nesse mercado que possui poucos profissionais qualificados atuando e que é uma área altamente rentável. Nessa semana nós vamos te ensinar o passo a passo para fazer um coordenograma de proteção no padrão da concessionária em apenas 10 minutos. Além disso, associado ao conhecimento de projetos de subestação, nós vamos mostrar para você como faturar em 2 dias de trabalho o equivalente a 1 mês de trabalho de um engenheiro eletricista que hoje está ganhando o piso salarial que gira em torno de 8 mil e poucos reais. O que eu quero que você entenda é que o propósito que nos move é fazer com que os nossos alunos saiam da bolha de mercado que eles estão inseridos e se destaquem dos demais profissionais com consistência, qualidade e domínio prático do assunto. Eu sei que essas duas afirmações elas podem soar um pouco estranho em primeiro momento, devido à complexidade que é elaborar um projeto de subestação e fazer um estudo de seletividade. Mas eu não estaria falando isso se eu já não tivesse feito várias vezes e se nossos alunos não tivessem repetido esse mesmo processo. Mas para te mostrar um pouquinho do que eu estou falando, conheça a trajetória do Gustavo, que foi um dos nossos alunos e que hoje é um profissional 2 em 1. Eu já fazia alguns trabalhos de manutenção de subestação, né? Sem tanto conhecimento assim, focados mais na área de limpeza, reaperto, alguns ensaios elétricos. Então assim, eu estava engatinhando, mas não conseguia progredir não. Até bem no início do canal, os próprios vídeos conseguiram me orientar um pouco melhor, sabe? Tava meio travado, para falar a verdade, entendeu? Bem assim, devagar mesmo, mas tinha algum contato bem pequeno. Não conseguia fazer nada, a realidade é essa. Olhava lá para um relé, não sabia conferir se a parametrização estava correta, entendeu? Não conhecia às vezes alguns aspectos, né, que eu até aprendi, por exemplo, naqueles vídeos curtos, do disjuntor, do transformador, entendeu? Era precário. Eu estava tentando evoluir assim, mas não estava conseguindo não. Procurava, mas eu não encontrava isso de maneira organizada. Eu cheguei até a fazer um curso em São Paulo, mas assim, eram informações muito soltas, entendeu? Eu realmente assim estava tendo muita dificuldade em organizar o material assim para eu conseguir evoluir, sabe? Apesar da insistência assim, eu não estava conseguindo não. Não vi porque eu estava focando em pontos assim que eu estava sentindo assim, estava com muita dificuldade para aprender. É igual eu te falando, conferir a parametrização de um relé, né? Isso era uma coisa que eu não sabia fazer e você não encontrava profissional, entendeu, para te orientar. Às vezes quem sabia não queria te ensinar, né? Esse era o tipo de dificuldade que eu estava tendo. Drasticamente, né, cara? Porque eu saí de um nível, vamos dizer assim, bem iniciante, já que eu considero hoje uma pessoa que consigo atender meus clientes com bastante, né, segurança, entendeu? Eu acho que assim, melhorou bastante mesmo. Bastante, cara. Coisas que eu não sabia, por exemplo, conferir, a parte de distanciamento, né? A parte lá de parametrização do relé, entender como é que o painel do relé ele é montado, entendeu? Foram diversas coisas, questões que são até, vamos dizer assim, secundárias na montagem
elétrica, né? Vamos dizer, entender todo aquele material, no caso da CEMIC aqui, o que é uma caixa de ZC passeio, o que é um eletroduto de aço galvanizado, pesado, nem isso eu sabia, o que era um pesado, leve e médio, entendeu? Não, muitas coisas, entendeu? O poste, por exemplo, né? Eu até comentei com você, quando eu montei aquele projeto lá, a gente teve algumas dificuldades no poste. Hoje eu já conheço tudo de poste, o que é uma cinta olhar, o que é um suporte G, o que é um ponto de entrega. Enfim, não, foi mudança assim, 300%, cara. Olha, eu fiz 3 projetos de subestação, entendeu? Fiz para um laticínio na região de Guanhães, fiz para um hospital na região de Nova Lima, fiz para uma agência de correios um cubículo blindado, montei uma subestação e outra coisa, né, o treinamento me proporcionou segurança para orçar esses projetos, orçarem as obras, né? Porque agora, além de saber fazer, eu sei também prospectar, né? Que era uma dificuldade que eu tinha. Então, até manutenções corretivas também que eu fui visualizando durante as manutenções preventivas ali. Ou, por exemplo, hoje eu já sei trocar um óleo de um transformador, sei avaliar o laudo de rigidez elétrica, todas as características físico-químicas do óleo isolante, entendeu? Então, tudo isso aí agregou, né, em vários aspectos. Olha, aqui foi por volta de, né, descontando algumas coisas dos custos do serviço, eu chuto algo entre 35 a 40 mil reais. Sem contar os que eu, né, vou provavelmente conseguir depois, que agora eu sei orçar uma subestação do zero, projeto, montagem, quantos profissionais eu preciso, né? Agora eu já sei fazer isso, que aumenta muito o meu poder de alcance. Ó, cara, aproveita ao máximo o conteúdo aí, porque realmente te proporciona, né, bons ganhos, vai abrir portas, né? Eu trabalhava com gerador a diesel, eu esbarrava em demandas de subestação que eu não conseguia absorver, entendeu? Então vale muito a pena mesmo fazer o curso. Antes de te mostrar o passo a passo de como você também pode realizar esse tipo de trabalho e transformar a sua realidade profissional, eu vou te mostrar um pouquinho da nossa trajetória para você entender como foi desenvolvida esse método capaz de fazer você também um profissional 2 em 1. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Pontifícia Universidade Católica. Eu me formei no ano de 1990 e me especializei em sistemas elétricos de potência. Naquela época, para a gente concluir o curso, a gente precisava de um estágio de pelo menos 30 dias. Sem isso, não tinha condições de concluir o curso. Então, eu fui no quadro de estágio da PUC, peguei a relação de empresas que estavam precisando de estagiário, fui numa das empresas indicadas e consegui a vaga de estágio. Então eu comecei meu estágio nessa empresa. A empresa se dedicava à manutenção preventiva de subestação. Nesse período que eu fiquei lá, eu verifiquei que a empresa necessitava de alguns trabalhos, tipo na área de prospecção de negócio, e eu já tinha alguma experiência de venda. E também verifiquei que os equipamentos dele, apesar da minha pouca experiência, eram um pouco obsoletos, precisavam de melhoria. Então dei atenção inicialmente à parte de vendas, prospectando novos negócios para a empresa. Depois, eu dei ênfase a melhorar alguns equipamentos de manutenção, que com autorização do dono, ele dedicou algumas verbas para poder melhorar esses equipamentos. Depois de 30 dias, eu estava para sair da empresa para concluir meu estágio. Então, o proprietário da empresa me chamou e me contratou para a gerência da parte de serviços. Eu aceitei, porque eu estava me formando logo naquela época e a proposta de trabalho era muito boa, então eu aceitei. Eu fiquei nessa empresa aí por 5 anos. Nesse período que eu fiquei na empresa, eu desenvolvi muita coisa. Primeiro que eu verifiquei que só manutenção era pouco para a empresa, porque manutenção ocorre mais aos fins de semana
e algumas coisas de manutenção corretiva ocorrem durante a semana. Eu propus para o dono da empresa lá a gente introduzir novas linhas. Como a WEG naquele ano estava começando na parte transformador e desenvolvendo assistência técnica no Brasil, nós encaminhamos um documento para a WEG solicitando tipo assistência técnica na nossa região. A WEG concordou e pediu para que mandasse alguém para o Sul para poder verificar como era o processo de trabalho deles. Eu fui para a WEG, fiquei na WEG uma semana e vi todo o processo produtivo da área de transformador, como que faz transformador, os materiais que empregam, toda a parte de engenharia eles nos deram a dica também. Então voltei para a empresa com toda aquela parte de teoria e materiais e processos que eu vi na WEG e desenvolvi um processo de recuperação de transformadores aqui em Belo Horizonte. Então nós passamos a ter a linha de manutenção preventiva e passamos a ter a linha de recuperação de transformadores. Como a gente já estava dentro da WEG, nós também inserimos a parte de recuperação de motores. Desenvolvemos todo o ferramental, todas as informações a WEG nos passou e então nós passamos a ter 3 linhas de produção. Nesse período, aconteceu também que verificamos que a parte de obras era uma coisa interessante também a ser agregada ao negócio. Então nós passamos a fazer montagens elétricas. Com isso, nós passamos a ter uma ocupação integral de nosso tempo. Passados 5 anos, eu me desliguei dessa empresa. Por quê? Porque a gente vai chegando num ponto, infelizmente eu tenho um defeito, assim, que eu considero um defeito que eu acho grave, que eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas. Depois que eu saí dessa empresa, eu tentei entrar no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho estava tão ruim, mas tão ruim, que eu fui obrigado a abrir a minha empresa para me poder se sustentar. Só que a coisa deu certo e aí comecei a andar. Eu comecei com manutenção preventiva, de manutenção preventiva eu consegui adquirir um imóvel, passei para a parte de recuperação. Depois dessa parte de recuperação, apareceu uma tendência nova no mercado que eu abracei, que foi a parte de análise de energia, que era uma coisa que estava surgindo naquela época de 95, despontando. Comecei a fazer análise com os analisadores que nós adquirimos no Sul e, primeiramente, nós fazíamos análises básicas, e inclusive aquela parte de correção de fator de potência. Com o tempo, eu verifiquei que existiam outras coisas dentro de análise de energia que eram interessantes, como aquela parte de harmônicos, aquela parte de filtros, projetar filtros passivos. E isso também criou um novo segmento para a gente, porque além de fazer o banco capacitivo, a gente ainda conseguia projetar e construir filtros que a gente aplicava muito nas empresas de telecomunicação. Aconteceu que verificamos que existia mais um mercado a ser conquistado, que era a parte de tratamento de óleo em campo. Desenvolvi um termovácuo, porque naquele tempo era caríssimo um termovácuo. Mas vendo os equipamentos que existiam no mercado, todo o processo, como que se fazia aquilo, eu desenvolvi um projeto de um termovácuo, todo com aproveitamento de tudo que é bom em cada um, eu tentei sintetizar para uma única máquina. Então aproveitei tecnologia de vários fabricantes para colocar num único equipamento, pegando o que tinha de melhor em cada um. E também aproveitei e desenvolvi uma regeneradora de óleo. Aí a gente conseguia fazer todo o processo de recuperação, se precisasse em campo e se precisasse em planta. Com isso nós conseguimos pegar alguns contratos para tratamento de óleo. Só que o mercado, ele sofre no Brasil diversos ciclos de altos e baixos. Em determinado instante, nós fomos alvejados por uma crise e isso prejudicou demais. A gente leva muito tempo para constituir uma equipe, mas aí uma crise consegue acabar com essa equipe rapidamente e depois reconstituir a equipe não é fácil. Com o tempo eu verifiquei que a gente pode fazer esforços menores. Eu vi uma coisa muito interessante que estava acontecendo. A parte de proteção. A parte de proteção sempre foi um mistério para a área de engenharia e a maioria dos engenheiros não conhece direito proteção.
eles têm medo da área de proteção. Essa que é a verdade. Eu não estou falando isso porque eu também tinha medo da área de proteção. Eu achava aquilo lá complexo, talvez por desconhecer. Então, eu vi que aquele mercado ele era muito restrito e vi que os profissionais recebiam muito bem pelos trabalhos que prestavam. Então, eu comecei a entrar nesse segmento, comecei a pesquisar, comecei a estudar dessa área. E aí eu comecei primeiramente com a parte de teste de relé, que seria uma coisa mais simples. Por que mais simples? Mais simples porque eu não precisaria preocupar com a memória de cálculo, com o desenvolvimento daquilo. Eu simplesmente tinha que pegar o que já existia, colocar no equipamento e fazer funcionar. Depois eu verifiquei que aquilo não era tão complexo igual eu estava pensando. Então eu comecei a fazer estudos. Então, peguei bastante informação dessa área e comecei a fazer estudos mais simples e fui partindo para estudos mais complexos e até chegar num ponto que a gente já conseguia fazer estudos bem complexos. Mas faltava mais uma coisa, porque quando a gente vai mexer em subestações, a gente, estando em nível, por exemplo, de tensões de média tensão, de 13,8 até 34,5, eu considero que são sistemas mais simples. Eu verifiquei que existia também o mercado das subestações de 69 kV acima. E eu comecei a fazer projetos de subestações até 230 kV. O meu primeiro projeto foi de uma subestação de 69 kV. Não é fácil conseguir um projeto desse aí se a pessoa não te conhece. Mas quem me propôs o trabalho já era pessoas que eu conhecia e que me conhecia e sabia da minha capacidade profissional. Porque quando eu falo que eu consigo fazer alguma atividade, é porque eu já pesquisei, avaliei e, se for necessário, eu já tenho elementos que possam me dar suporte para concluir essa atividade. Então, comecei a fazer projetos e estudo para subestações de 69 até 230 kV. Então, o que aconteceu nessa trajetória? Depois que eu vi que eu poderia estar, por exemplo, empregando menos energia e tendo resultados melhores, eu comecei então a fazer só a parte de projetos e a parte de testes de relés e consultoria. Então, as coisas já começaram a diferenciar. Aí um dia eu estava trabalhando, né, e o Wilton chegou com uma proposta nova, que eu achei interessante, que era essa parte de poder fornecer essas informações das experiências que a gente já adquiriu ao longo do tempo para outras pessoas. E eu até então, eu não tinha pensado nisso, porque no nosso tempo era extremamente difícil conseguir informação e era extremamente difícil até compartilhar essa informação. Mesmo que eu tivesse e quisesse compartilhar, era dificílimo. O mundo ele era muito fechado. Hoje, já no entanto, a gente consegue fazer isso com facilidade. Então ele veio com essa proposta de difundir essas experiências que a gente tem através de cursos para as pessoas que querem essa informação, e eu achei essa ideia boa e comecei então um trabalho com ele nessa área. Em dezembro de 2012, eu saí de um programa de formação de oficiais da Marinha do Brasil, pois eu queria fazer engenharia. Lá eu tinha opção de engenharia naval, mas eu acabei desencantando com a carreira. E aí eu comuniquei com meu pai que eu queria fazer engenharia elétrica, né? Afinal já estava com um futuro garantido como oficial da Marinha Brasileira. E aí ele falou que ele me apoiaria e daria todo o suporte técnico necessário para eu poder alcançar esse objetivo, que era ser engenheiro eletricista. Foi quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte no final de semana, ele me ensinou conceitos de AutoCAD, alguns conceitos de elétrica para mim, e aí, na mesma segunda-feira daquela semana, eu comecei a trabalhar. E eu lembro também que foi muito difícil aprender aqueles conceitos nisso, porque afinal eu só tinha o ensino médio, né? Eu era muito bom na parte de física, de elétrica, né? Mas isso não era suficiente, pois exigia conhecimento técnico. Então no primeiro ano ele foi me acompanhando, foi me ajudando muito, e eu sempre via ele fazendo e achava muito complexo a parte de projeto de subestação, estudos de proteção, coordenogramas. Aquilo para mim parecia ser uma coisa muito difícil de aprender ou até mesmo de se fazer.
E aquela dificuldade me impulsionou a pesquisar cada vez mais sobre o assunto e tentar aprender. Mas eu tive muita sorte, pois eu tive uma pessoa extremamente comprometida em passar o conhecimento, que foi o meu pai, que esteve ao meu lado e apoiou e passou toda a bagagem técnica e a experiência que ele possuía, facilitando muito o meu aprendizado durante essa caminhada, principalmente na parte de coordenogramas, que era uma parte que exigia mais conhecimento técnico e você raramente via informações que iriam te levar a algum lugar com facilidade, seja em livros ou até mesmo na internet. Depois que eu fui aprendendo, eu comecei a fazer uns coordenogramas ali, outro aqui, de maneira mais modesta. Foi quando que eu dominei o processo e ele me sugeriu que eu fizesse uma planilha de Excel que automatizasse aquele processo de estudos de proteção. E aí eu comecei a fazer dezenas e dezenas de estudos com aquela planilha, o que facilitou muito o nosso trabalho. Após aquilo, a dominar aquele assunto de proteção e coordenograma, surgiu uma oportunidade para a gente, que foi fazer uma quantidade muito grande de testes em relés de proteção em uma grande mineradora. E aquilo ali foi um grande desafio para a gente, pois nós nunca tínhamos feito uma quantidade de testes naquele porte, naquela época. Mas nós abraçamos o desafio e adquirimos os equipamentos de teste. Pois eu lembro até hoje uma frase que o meu pai me disse à época: Hilton, quanto mais difícil, quanto mais complexo um trabalho, melhor, porque menos concorrência você vai ter naquele segmento, menos pessoas dispostas a correr atrás daquele tipo de trabalho. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos executar o serviço, tivemos um resultado muito grande, mesmo com os investimentos que nós fizemos. A partir daí começaram a surgir muitos trabalhos na hora de proteção. Foi onde começamos a investir cada vez mais em equipamentos de teste e softwares para estudos de proteção. E aqueles estudos mais simples de cabines primárias começaram a se tornar cada vez mais sistemáticas e nós conseguimos identificar um método que fez com que a gente fizesse isso cada vez mais rápido, pelo fato da gente estar com um volume muito grande e ver pontos de melhoria e otimização nesse processo. Depois de um certo tempo que eu já havia trabalhado com meu pai, eu decidi me afastar um pouco da empresa, pois eu estava mirando em alguns outros objetivos. Foi quando eu me aproximei das redes sociais, YouTube e Instagram, e eu vi a possibilidade de eu passar um pouco do conhecimento que tanto eu quanto meu pai adquirimos ao longo da nossa trajetória dentro do segmento de estudos de proteção e projetos de subestação, pois eu sabia que aquele conteúdo não era fácil de se encontrar na internet. E eu lembrei também de uma frase que meu pai sempre dizia: filho, nessa vida a gente não pode somente existir, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que impactar e realmente fazer a diferença. E o meu pai sempre foi essa pessoa que ajudou todo mundo. As pessoas entram em contato com ele por telefone, inclusive aos finais de semana, e ele ajuda e dá todo o suporte, porque ele sabe a dificuldade que ele passou no início da carreira dele, inclusive quando ele estava aprendendo sobre a parte de estudos e projetos, e ele sempre ajuda a todos. E aí eu cheguei com a proposta para ele da gente disseminar esse conhecimento através das redes sociais como YouTube e Instagram, e foi quando surgiu a Mesh Engenharia, com o propósito de tornar você um profissional que nós jamais fomos, ou seja, muito melhor do que a gente é hoje. Afinal, da mesma maneira que ele conseguiu encurtar a minha carreira profissional, a gente está aqui nessa semana para encurtar a sua carreira profissional também e te trazer maiores resultados. Depois que a gente começou a fazer essas lives, a gente começou a organizar e identificar uma oportunidade que havia dentro do mercado de subestações, que eu quero mostrar para você que tem de entender aprofundadamente isso se você quiser ter resultados reais. Se vocês observarem o mercado de subestações, ele funciona como uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós temos as pessoas que estão iniciando no mercado. São geralmente aqueles profissionais que trabalham com manutenção e montagem de subestações. Como toda base, tem mais pessoas trabalhando nesse segmento. Um pouco mais acima, temos os profissionais que trabalham com projetos de subestações, sejam elas abrigadas ou aéreas. E aqui o número é um pouco mais reduzido em relação à base da pirâmide. Se a gente avançar mais,
a gente vai ter as pessoas que trabalham com testes e comissionamento, que é um público bem mais reduzido devido ao fato dos equipamentos serem bem mais caros. A gente vai ter aí equipamentos girando na faixa de até R$400 mil. Então você tem um número naturalmente menor de pessoas. E por fim, no topo dessa pirâmide, a gente tem os profissionais que trabalham com estudos de proteção, de curto-circuito, seletividade das proteções, que é um número bem mais reduzido por exigir um nível de capacitação muito elevado. Entretanto, se nós analisarmos o outro ponto de vista dessa pirâmide, ela se comporta de maneira totalmente inversa, pois no topo, na verdade, estão os profissionais que têm mais retorno financeiro e na base, os profissionais que têm menos retorno financeiro. Eu não quero dizer com isso que quem trabalha com manutenção ou montagem de subestações, quem está na base, não ganha dinheiro. No entanto, o retorno percentual em relação a quem está no topo da pirâmide é bem menor. Esse fenômeno acontece pois lá em cima exige-se mais conhecimento e na base, como eu tenho o início do mercado de trabalho, vamos dizer assim, é uma parte mais cheia e eu tenho um retorno um pouco menor. Então você tem duas opções nesse momento para crescer profissionalmente e ter mais resultados financeiros. Ou você estagna onde você está na pirâmide e tem que pegar cada vez mais serviços para ter mais retorno, ou então você avança nessa pirâmide se capacitando tecnicamente para ter mais resultado financeiro com menos trabalho, sobrando até tempo para você pegar mais serviços ou estar perto da sua família. E para evitar que você sofra com isso, a gente pegou toda essa metodologia que nós desenvolvemos ao fazer exaustivamente esse tipo de trabalho e vamos te mostrar através de 5 passos, trabalhando no mercado de subestações, como você vai poder tanto evoluir nessa pirâmide, podendo pegar serviços que exigem uma capacitação e qualificação maior, como também vamos te ensinar como otimizar o seu tempo para pegar um volume maior de trabalhos. Dito isso, eu vou passar para você agora o início dos 5 passos que vão fazer de você o profissional 2 em 1. O primeiro desses passos é a consulta prévia. Aqui você vai verificar se aquele cliente pode ou não ser atendido pela concessionária. Fazer essa consulta de maneira adequada, com as informações técnicas necessárias, vai definir se a concessionária vai conseguir ou não atender aquele cliente. E isso faz com que seu cliente, ao ter sua instalação atendida, ganhe confiança no seu trabalho, uma vez que você evita, com essa consulta, qualquer tipo de retrabalho, já que, na primeira oportunidade, você conseguirá fazer com que aquele cliente seja atendido, entregando o seu serviço dentro do prazo. A segunda etapa do nosso projeto ou estudo é o levantamento. Aqui você vai entender o que é importante ou não levantar na hora que você fizer uma visita técnica para evitar retrabalho. Afinal, voltar no cliente por uma falta de informação é um custo que você não quer ter. Fazer um levantamento adequado definitivamente é muito importante, pois é nesse momento que você vai conseguir ver saídas para que o cliente seja atendido, até mesmo em situações que não estão previstas em normas de concessionárias. O nosso terceiro passo já é o passo de cálculos. Aqui você fará todo o pré-dimensionamento dos componentes da subestação, coisa que pouquíssimos profissionais têm o hábito de fazer, economizando um tempo de projeto que você não quer perder. Afinal, quanto mais rápido você entregar esse serviço, mais rápido você receberá por ele. A quarta etapa é a de projeto. Aqui você colocará mais a mão na massa. Você vai, na prática, passar por todos os cálculos do sistema de proteção até o detalhamento das pranchas em AutoCAD. Aqui você vai trabalhar de maneira inteligente, evitando retrabalho. Eu vou te mostrar toda a informação de maneira organizada, prática e de uma forma que dificilmente encontrará em livros ou até mesmo na internet. A quinta etapa e última é a homologação. Aqui eu vou te passar as informações necessárias para que o seu projeto seja aprovado na primeira apresentação.
Você vai conhecer os principais erros que muitos profissionais cometem e que não permitem que seus projetos sejam aceitos na primeira oportunidade. Isso te dará uma enorme vantagem em relação aos demais profissionais, pois os clientes querem que seus projetos sejam entregues o mais rápido possível e dentro do prazo. Dessa forma, você vai perder de vez o medo da reprova. Está ansioso para aprofundar na prática nos nossos 5 passos nas próximas aulas desse evento? Eu tenho absoluta certeza que sim, porque só de ter chegado até aqui, você mostra que, assim como nós, é um profissional extremamente comprometido com a sua carreira e com os seus resultados. Dito isso, eu quero propor um acordo entre mim e você. Eu quero te convidar a deixar aqui embaixo o seu comentário, deixando quais são as suas principais dúvidas e dificuldades relacionadas a projeto de subestações e estudos de proteção, ou também quais são os seus anseios referentes a esse evento, para que a gente possa te ajudar ao máximo e você tire 100% de proveito desse evento. E eu, em contrapartida, irei esclarecer por completo a sua dúvida ou dificuldade, ou até mesmo qualquer comentário que você deixar, para que nós possamos crescer juntos nesse evento e com todos os outros profissionais que estão participando. Além disso, gostaria de te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, onde nós postamos o nosso dia a dia prático na área de engenharia elétrica no nosso canal do YouTube, Mesh Engenharia, e o nosso Instagram, também chamado Mesh Engenharia. Por hora, eu me despeço de você e a gente se vê na quarta-feira na próxima aula. Fiquem atentos para não perder nada dessa semana, pois tenho certeza que será uma semana de transformação em sua vida profissional e, consequentemente, na sua vida financeira.